Gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Hoje o nosso tema é a mesa, é um lugar de aliança. E eu espero por intermédio dessa palavra que o Espírito Santo nos dê uma nova alegria para sentar à mesa com a nossa família. E que o lugar à mesa seja um lugar de renovo para todos da casa. Amém? E o Salmo 128 diz assim: bem-aventurado, quer dizer, muito feliz, exageradamente feliz, né? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém? Esse salmo, ele é um salmo chamado de romagem. Era um tempo quando o povo de Israel, eles tinham 3 datas que eles subiam a Jerusalém. Subiam, é o costume de dizer subir, porque Jerusalém fica a 1.200, também a 900 metros, que nem Curitiba, de altitude. E tem uma diferença de 1.200 metros para o Mar Morto, né, que é 400 abaixo do nível do mar. Então, todos os caminhos em volta levam a subir para Jerusalém. E enquanto eles subiam a Jerusalém, eles recitavam vários salmos. E aqui você tem uma coletânea deles, que eles recitavam. E um desses salmos é esse aqui, onde ele diz que uma pessoa que teme ao Senhor, ela é extremamente feliz. Você teme ao Senhor ou não? Então, considere-se extremamente abençoado e feliz por isso. Amém? Você pode dizer assim: eu sou profundo, eu sou muito feliz. Porque eu temo ao Senhor. Às vezes, e na nossa sociedade, até talvez pelas propagandas, o marketing, para tentar vender para nós, sempre mostra o que nós não temos. E muito da nossa mentalidade está focada no que nós não temos. E nós perdemos o que temos, porque não celebramos o que temos. O conhecimento é que aquilo que você celebra na sua vida, aquilo é seu. O que você não celebra, não se alegra, você vai perdendo com o tempo. Por exemplo, se você não se alegra com seus filhos e celebra eles quando eles chegam em casa, brinca com eles, se agrada deles, conversa com eles, se interessa pela vida deles, se não celebrar a vida deles, o que acontece? Você vai se distanciar do filho, o filho vai se distanciar de você. Mas quanto mais você celebra os seus filhos, mais eles vão se sentir acolhidos, amados, eles vão se sentir privilegiados por ter você como um pai, como uma mãe. E esse texto aqui é interessante, que ele diz no versículo 2, né? Do trabalho das tuas mãos comerás. E aqui também é uma contracultura que é comum na nossa sociedade brasileira, que a gente espera de alguma forma ganhar na loteria um dia para resolver todos os nossos problemas. A gente olha muitas vezes para pessoas e espera que elas resolvam o nosso problema. A gente ora para Deus e espera que Deus resolva a nossa questão. E que Ele nos faça ganhar, né? Nos dê um sonho com os números da loteria. Ninguém orou assim ainda, né? E Deus diz assim: do trabalho das tuas mãos você vai comer, vai se fartar e vai celebrar com a sua família. Onde você empregar as suas forças, a sua dedicação, o seu trabalho, o seu cuidado, Deus vai te prosperar. Deus vai fazer com que você tenha abundância para a sua casa e tenha abundância para ajudar outras pessoas e abençoar aqueles que não podem. Amém? Eu estava ouvindo o testemunho de um jovem, acho que ele é um DJ. Ele se deparou com uma mulher de 90 anos na África.
estava passando fome, 3 dias não havia comido e estava cega. E ele questionou: Deus, onde é que o Senhor está? E a resposta da senhora foi: Deus atendeu a minha oração e enviou você. E ele entendeu, não é problema, não é de Deus, é que eu não estou indo lá ajudar as pessoas. E aí ajudou, e ele pesquisou qual era o problema da vista, e ele apagou a operação que ela tinha, ela voltou a ver. Pelo amor, pelo cuidado, pela abundância, tinha o dinheiro para isso. Assim o Senhor te faça próspero. Que o problema que você encontrar na sua vida, você tenha dinheiro suficiente sempre para resolver eles. O Senhor te faça próspero na sua casa, na sua família, e que você veja, né, a abundância, como diz aqui, tudo te irá bem. A alegria do seu pai, a alegria de um pai é ver que o filho vá bem. E a alegria do seu Pai Celeste é que você vá bem no seu trabalho. Que dê certo, que você avance. Que quando tiver uma dificuldade, você aprenda daquela situação e saia dela mais forte para enfrentar e alcançar e conquistar o próximo. Amém? E nesse contexto ele fala da mesa. De um homem de uma pessoa que é extremamente feliz. Que curte o seu trabalho, que é feliz no seu trabalho e tudo lhe vai bem. E ele fala da sua família. A esposa, interior da casa, como uma videira frutífera. Os filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Diga assim: a roda da minha mesa. A minha família é muito feliz. Amém? A mesa, ela tem um lugar de destaque. Você tem na sua casa 2 lugares de intimidade. A intimidade para o casal no seu quarto, no seu leito. A Bíblia fala que ele deve ser guardado em honra, protegido. E o leito sem mácula, né? Deve ser honrado, o leito do casal. E a mesa é um lugar de intimidade, onde nós podemos sentar, conversar e interagir entre nós. A mesa é o lugar de você curtir, o lugar de você conversar, o lugar de você se alimentar, o lugar de orar, de ter comunhão. A sua mesa é o lugar, como estava conversando aqui com você já sobre a mesa, é um lugar de comunhão, é um lugar de refúgio, é um lugar de segurança, é um lugar de ser renovado nas forças, é um lugar de aliança, onde você renova toda vez que você se assenta à mesa com a sua família. Você sabe que você se pertence um ao outro e se ama um ao outro. O interessante é que quando nós olhamos para a nossa sociedade, eu tenho observado até numa casa perto lá de casa, a casa não tem mesa. Ela tem uma bancada. A casa bonita, preciosa, e parece que é moda, você não tem uma casa, porque as casas ficaram pequenas. E é feita uma bancada, e na bancada um senta do lado do outro e vai se servindo conforme o seu horário. Não se tem um horário e não se tem um tempo em família ao redor da mesa. Quanto mais eu tenho falado nisso, já fazem acho que agora quase uns 10 anos que eu estou falando sobre isso, mais eu percebo quão menos as pessoas se sentam à mesa como família. Na época do computador, você pegava o prato e ia se sentar no seu quarto, na frente do computador e comia ali. Hoje, nós temos a dificuldade que nós estamos falando da tecnologia, mesmo se sentando à mesa, tem um companheirozinho lá que fica lá se intrometendo na conversa da família. E graças a Deus algumas famílias já têm o cesto, né, de oferta, que deixa lá no cesto, só pega depois da refeição. Então, quando você olha para as famílias, você vê que não é comum as famílias terem o seu horário para sentar à mesa. E quando se pesquisa, uma das respostas que a gente recebe, o que a gente vê, as pessoas dizem assim: eu não tenho tempo, a nossa agenda não combina mais. Às vezes os filhos saem cedo e normalmente as pessoas acordam em cima da hora e saem correndo. Aí na hora do almoço não está em casa, ou há um desencontro de agenda, e à noite às vezes a mesma coisa. Às vezes o filho está estudando, tem um desencontro de agenda. O que era algumas décadas atrás normal, que você sentava as 3 refeições com a sua família, não é mais. E aí eu descobri nesse processo que, e até por estatísticas, por pesquisas, que
que foram feitas, eu até ouvi isso na época que a CNN da rádio aqui em Curitiba ela funcionava, numa pesquisa que as pessoas, para serem saudáveis no seu relacionamento, precisam pelo menos ter um encontro por semana. E aí me lembrei de Israel. Israel ficou 2000 anos fora da terra de Israel, e eles têm uma noite, que é a noite que eles se sentam à mesa. Eles já têm isso bem elaborado, né? Tem todo o processo do que comer, tem o processo do que falar, de como proceder, é bem, assim, bem elaborado, bem estudado, todo o processo para cobrir todas as áreas. Mas eles têm essa uma noite, que é a noite da sexta-feira, que é início do sábado para eles, né? Começa às 18 horas e vai até às 18 horas do sábado. E essa reunião faz com que eles, como povo, sejam um povo forte, um povo saudável. Nessa reunião acontecem algumas das coisas excepcionais que fazem deles toda a diferença, né? Como eu sempre digo, lá está o pai Abraão, e daí está a esposa Sara, e o filho, e os filhos, né, e netos, Isaac e Jacó, estão todos ali sentados à mesa. O que o pai faz? Ele primeiro olha para sua esposa e começa a elogiar a sua esposa na frente dos filhos. Essa é minha esposa, minha companheira amada. E começa a declarar o amor, a consideração, o valor que ela tem na vida, na frente dos filhos. Aí ele vai para o filho mais velho, Isaac. Isaac, você não é um menino qualquer, você é meu filho. Isaac, você traz o nosso nome, o nome da família. Um legado de gerações e gerações. A bênção que está sobre a minha vida e que veio do meu pai, do meu bisavô, do meu tataravô, agora está sobre a sua vida. E você não vai ser um profissional qualquer. Você vai ser um profissional de ponta. E começa a falar na identidade do filho. E aí ele vai no outro. E aí eles tomam a sua refeição. Imagine você e eu fazendo isso toda vez que nós nos reunimos como família. E de permitirmos o Espírito Santo nos inspirar nisso. Quando nós vemos a falta da mesa, nós temos alguns resultados na sociedade. E aí as estatísticas estão cheias de coisas feias, né? A separação, o divórcio, as brigas dentro de casa. Você tem o uso de drogas, você tem valores distorcidos, não é mais o valor especial da família. A família é colocada como vilão na sociedade e inclusive tem um projeto de destruir a família. É só você pesquisar um pouquinho lá Gramsci, né? A ideia dele, como ele toca o processo, e nessa agenda muitos no nosso país estão. E hoje os professores, eles inclusive estão enfrentando dificuldades tremendas com a disciplina dos alunos, que é resultado da desestruturação familiar. Os problemas da nossa sociedade não é do nosso governo. Os problemas são das nossas famílias. É da família brasileira. Porque a sociedade é um reflexo da família. E a família é um reflexo da sua mesa. Onde tudo começa a ser transformado é na nossa mesa. É quando nós conseguimos sentar à mesa, em torno da mesa, de uma forma saudável. Os cristãos não estão imunes a essas estatísticas tristes da sociedade. Uma igreja tão forte quão forte são suas famílias. A igreja é o resultado das suas famílias. E quanto melhor e mais fortes, mais saudáveis são as famílias, mais forte e mais saudável é a igreja. E nós temos um desafio de sempre de novo nos ajudar uns aos outros. Como eu tenho dito, alguns assim tomaram isso por coração. A igreja é o resultado das suas famílias, é a soma das famílias. Por isso que nós somos família de Deus. É a sua família com a minha família, nós nos ajudamos uns aos outros a ser família. E quando as famílias se unem, elas vão se formando a sua tribo, né? Elas vão formando a sua igreja, no caso. E quando as tribos se unem, eles formam uma nação. Então, nós precisamos aprender a pensar do pequeno, e toda mudança que nós pensamos e gostaríamos de ver na nossa sociedade,
a ver e gerar o pequeno, né? Um pequeno movimento dentro da nossa casa. Um pequeno movimento dentro da nossa casa pode fazer um grande movimento na nação lá fora. E quando eu conheci a Silvia, eu aprendi uma coisa com a família dela. A minha família tinha um costume de sentar à mesa. Meu pai, ele vinha pouco para casa por causa da questão financeira. Ele trabalhava longe. Ele só vinha na quarta e no sábado à noite para casa. E na quinta-feira cedinho ele já saía e na segunda-feira cedinho ele saía. Eu não aprendi a conversar com meu pai. Ele também não aprendeu, porque o foco dele era servir, buscar o bem-estar. Inclusive, eles fizeram essa mudança para investir nos nossos estudos, para buscar uma escola melhor. Depois, quando os tempos mudaram, as coisas também mudaram, dele poder vir todo dia para casa, cobrindo a distância, facilitando a distância que havia. Mas nós não tínhamos um costume muito forte de sentar à mesa e conversar. E a diferença foi tão grande que quando eu sentei à mesa dos pais da Silvia, eles ficavam 2 horas sentados à mesa conversando. Eu já estava incomodado, né? A cadeira já estava apertando. E a família conversava, e conversava, e conversava, e conversava. A mãe da Silvia, ela não tinha a preocupação de lavar a louça. Ela até, inclusive, tinha um armário. Curioso isso, né? Um fato curioso. Ela tinha um armário que separava a cozinha dessa sala de refeição. E aí ela colocava todas as coisas dentro do armário e fechava a porta. No outro dia ela ia resolver, né? Ou depois da conversa ela resolvia a questão da comida. Mas o foco dela não estava na comida. O foco dela estava em sentar com a família e conversar. O que foi o dia, como é que foi o dia. Às vezes nós que somos tão dedicados, queremos tudo tão em ordem, né? Nem bem termina, já tira as coisas, já vai lavar. E o tempo de conversa? Eu aprendi isso e é uma das coisas que marcou a minha caminhada junto com a Silvia e a família da Silvia. E ontem foi gostoso de ver a Silvia com os irmãos dela sentados ao redor de uma mesa, comendo uma pizza gostosa, né? E tendo um tempo como irmãos. A mesa, ela é, como eu falei, um lugar de gratidão, um lugar de descanso, um lugar de compartilhar, um lugar de contar histórias, de fazer lembranças, um lugar de fortalecer os relacionamentos, é um lugar de afirmar e reafirmar a aliança que temos com a nossa família. E me permita te dar 4 dicas sobre a importância que você saia com essas 4, eu chamo de 4 Ds, D de dado, que você leva isso para sua casa. Primeiro D, decida amar a sua família e ter esse tempo à mesa, uma vez na semana. Depois, tenha a disciplina de fazer isso toda semana. Depois, tenha a dedicação. E vamos conversar um pouquinho sobre 3 letras também, eu chamo do CDC. Comer, divertir-se e conversar. E o 4 é o cuidado dos detalhes. A decisão, nós precisamos nos decidir. O fruto das nossas vidas é fruto das nossas decisões. E é importante nós entendermos que Deus nos deu essa graça da decisão. Ontem eu estava dando aula sobre o reino de Deus no Ceia College. Nós temos 2 casais que estão estudando lá. Vitimarsum tem 2 irmãos também que estão estudando, se fortalecendo, preparando para serem pastores. Pastores líderes de igreja, que é a proposta do Ceia College. E uma pergunta veio, assim, nós recebemos a mesma natureza de Cristo Jesus? Por que Deus não injeta em nós a natureza dele e aí, resolveu o nosso problema? E aí li com ela, com a pessoa, 2 Pedro 1, 2 e 3. Nós já temos a identidade de Deus. Só que Deus, Ele te deu a vontade. E a sua vontade é determinante. A sua decisão é determinante. Deus sempre pergunta, o que você quer?
E quando você se decide por algo, Ele entra junto com você e te abençoa. Quando você se decide, eu vou ter uma família forte, eu vou ter uma família saudável. Então decida-se a pelo menos uma vez por semana ter uma reunião de família. E a minha sugestão é que faça isso ao redor da mesa, porque é um ponto de referência importante para nós. A sua mesa é o lugar de intimidade na sua casa. E decida-se. Quando eu entendi isso com a Silvia, nós conversamos, entramos num acordo, nós vamos fazer isso. E aí nós sentamos e conversamos com as filhas, dentro da idade delas, colocando para elas, para que elas também quisessem. Não adianta só eu querer, as filhas, os filhos também precisam querer. E quando nós decidimos, nós vamos fazer isso, e nós decidimos, então fechamos o acordo, e nós decidimos, vamos fazer isso, fechamos o horário, fechamos um tempo. Para nós, por muito tempo, era o domingo de manhã. Hoje é o domingo na hora do almoço, que nós temos junto como família. Então, quando você tem essa decisão, toda manhã agradeça a Deus por sua família. E comece a declarar a bênção sobre a sua casa. Decida-se ter uma família forte, uma família saudável. Não importa em que ponto você esteja. Não fique olhando para trás e reclamando do que fizeram com você. Decida-se hoje para olhar para frente. O que você vai fazer na sua casa? Como você vai ter a sua família? Você chegou até aqui, perdoe os erros, ressignifique aquilo que precisa ser ressignificado, como nós conversamos na primeira mensagem dessa série sobre família, e traga um novo significado para a sua família e se posicione. A partir de hoje, pelo menos uma vez por semana, nós vamos sentar como família e vamos ter um tempo delicioso à mesa. Amém? Então a decisão, ela precisa cair. Se não tomar a decisão, também é um tipo de decisão de não tomar. Mas eu te incentivo a tomar uma decisão de amar a sua família e de se focar na sua mesa. A sua mesa, e que você seja, como esse diz o Salmo 128, você veja a beleza da sua família ao redor da mesa. Do pai, da mãe, dos filhos, do seu cônjuge ao redor da sua mesa. Depois, o ponto seguinte, a disciplina, fala do ritmo que nós vamos dar. O Provérbios, ele diz assim, eu amo a disciplina. E aí o pastor de jovens meu disse, eu amo a disciplina. Eu disse para ele, eu não. Esse negócio de disciplina não é comigo. Mas está na Bíblia. Então, vou me arrepender. Vou mudar a minha maneira de pensar. A partir de hoje eu amo e decido amar a disciplina, porque eu sei que o fruto dela é muito gostoso, mesmo que tenha o seu custo. Ter uma vez por semana, um tempo em família, é desafiador. Em nossos dias corridos como são, saindo cedo de casa, voltando tarde e estando atarefados em todas as coisas, é um desafio separar um horário. Mas dá para separar um horário. 1, 2 horas por semana. Não é possível que a gente diga não é possível. Quando há uma vontade, minha mãe dizia, sempre há um caminho, Quando há uma decisão, você sempre vai buscar uma solução. A sua decisão traz a solução. E quando você vai ainda na oração, você vai ter a solução de Deus para você. E aí, a disciplina. Separe pelo menos 1 hora na semana, um encontro, uma noite, uma refeição. E convide a sua família para uma refeição especial. A disciplina, ela fala de constância. A disciplina fala de perseverança. E a Bíblia fala muito claro sobre a importância de nós sermos perseverantes. Constantes na nossa caminhada, não às vezes lá em cima, às vezes lá embaixo. Se a gente está sentindo bem, não está sentindo bem, nós temos a nossa reunião em família. Amém? Então, o que você semeia, você vai colher. E quando você semear essa constância, você vai ver o fruto dessa sua decisão. O terceiro D, que é a dedicação fala da energia que você vai empregar nesse tempo em família, à mesa. Quão intenso você vai ser, quão intencional você vai ser, quão inspirador você vai ser. A disciplina fala da constância e da perseverança e a dedicação fala da energia, da sua aplicação a esta decisão.
E aqui entra para mim o CDC. Antigamente se tinha isso no banco, né? Nem sei se tem isso mais ainda, o tal do CDC. Tem? Mas eu vou colocar aqui a comida, a diversão e a conversa, como 3 marcas do que fazer à mesa. O que não se faz à mesa antes de... Depois eu falo. Em primeiro lugar, a comida. Quando você tem um tempo especial como família, prepare, pense na comida que todos gostam. Eles dizem, oba, hoje, naquele lugar, naquele dia, naquela hora, vai ter uma comida gostosa. Que a reação natural que a turma, as pessoas se ganham pelo estômago, né? Então, quando o filho e a filha sabem que vai ter espinafre na mesa, eles vão dizer, ué, cara. Mas se vai ter um hambúrguer, eles vão, oba, já chegam com a disposição positiva para a mesa. Se bem que o espinafre é bom também, o alface, assim por diante, né? Mas prepare uma refeição especial e diferente para cada um. Deixe na comida, até interessante, hoje o cardápio do Daniel, amanhã o cardápio do Rodrigo, né? Ou na próxima semana, de dar oportunidades deles participar na refeição. E o ideal, melhor ainda, eu não sou muito chegado, mas é que a família participe na preparação da comida. Não que você dê tudo de mão beijada. A preparação da comida. E você poder envolver todos os que estão fazendo. Porque o que acontece? O que você transmite quando você está fazendo junto alguma coisa? Que aquilo te pertence. O sentimento de pertencimento. O sentimento que você está construindo junto, o sentimento que você está aprendendo alguma coisa com seu pai, com a sua mãe, e fazendo junto com eles o processo. Então, esse até é o ideal. Quando você prepara a mesa, tem um detalhe que vou falar um pouquinho mais, mas cuide da decoração da mesa. Eu sempre brinco que na minha casa, nós tínhamos o cristal Sica. Não sei se na tua casa também tem o cristal Sica. A minha mãe, ela era colecionadora de cristais. Ela tinha uma cristaleira. Não sei se você sabe o que é uma cristaleira. É um armário, né? Uma porta de vidro e está lá os cristais bonitinhos, todos eles lá. E a gente não podia usar eles. Por quê? Era para as visitas. Quando havia um momento especial que as visitas viessem, aí teria o cristal na mesa. E ainda tinha um cuidado, né, para não estragar aquele cristal. Era assim, era o xodózinho dela, era o que ela gostava de fazer. E aí nós começamos a brincar que durante o dia a dia era com cristal Sica. Aí às vezes quebrava. Então ela tinha o seu cuidado. Quando você vai preparar a mesa para a sua família, que tal colocar os cristais? Que tal fazer uma mesa bonita, dentro daquilo que você entende e participa e celebra como bonito, né? Prepara uma mesa bonita, né? Com os garfos, as facas. Às vezes é bom até ensinar a etiqueta de mesa, como é posta uma mesa. Por quê? Porque o teu filho vai se sentar à mesa de reis e de príncipes. E se ele não soubesse portar numa mesa de rei e de príncipe, como é que ele vai? Eu lá na minha escola, lá na Alemanha, eu tinha aula de etiqueta de como sentar à mesa. Porque nós fomos treinados para sentar à mesa de príncipes. E de se portar na mesa de príncipes, né? E tem algumas histórias interessantes, né? Uma das dicas que eles deram, você sempre segue o líder na mesa. Então, como o pai da casa se comporta, você se comporta na mesa. Se ele come o frango com garfo e faca, você não pega na mão e você faz que nem ele, mesmo que você vai se batendo lá. Aí a rainha da Inglaterra tinha uma visita ilustre de uma das ilhas desconhecidas. E o chefe da tribo lá não tinha noção de etiqueta. Aí, essa tem uma dica também que eles deram lá. O chefe da tribo pegou lá? Ele pegou o frango, que era frango,
A rainha viu aquilo, assustou, todo mundo assustou, olhou para a rainha. O que a rainha fez? Pegou também. E eles... Mas não bastasse isso, sabe o que o príncipe fez? Lá da ilha? Jogou para trás. Era o costume da... Aí, o que a rainha fez? Jogou para trás também. Aí todo mundo... E os garçons, ó, correndo para recolher. A gente precisa ensinar etiqueta à mesa, né? E em casa que a gente aprenda essas coisas. Então, uma mesa bem posta, uma mesa bonita, ajuda, né, a ter esse sentimento de pertencimento e de valorização da família. O D, ele é interessante, a diversão. Quer dizer, a roda da sua mesa, ela precisa ser de certa forma informal, para que você brinque com a sua família. A Silvia às vezes tem um costume de pegar um bis, né, um chocolatezinho e colocar na mesa de cada um. O que desperta? Quando você chega à mesa, uau, tem um chocolate hoje. Chocolate é sinônimo de alegria, né? Não. Pelo menos para mim, não sei. Então já vem aquele ambiente já mais leve, mais alegre. Quando você prepara a sua mesa, faça desse tempo um tempo agradável para os seus filhos, né? Não é lugar de correções, não é tempo de falar do banheiro que ficou uma imundície, né? Não é lugar de lembrar das coisas erradas que foram feitas. Não lembre ninguém de tarefas que precisam fazer à mesa. Tem o seu lugar? Tem, mas não à mesa, não nesse horário. Deixe para um horário separado, né? Ou se está... quando vê lá o banheiro na imundícia, chama teu filho lá e pergunta para ele, como é que você vê esse banheiro? Está bonito ou não está? Avalie com ele, converse com ele sobre o banheiro. E você vai ver a diferença que ele vai tendo com o tempo, né? Ou dê a ele a oportunidade de limpar o banheiro, né? De recolher a toalha molhada que ficou no chão e assim por diante. Faça isso num outro momento. A mesa, um lugar de diversão. Conte histórias da família. Conte os causos da família. Brinque, veja com a família quem consegue tocar com a língua o cotovelo, né? Vê quem consegue mexer a orelha. Brinque com a sua família, faça coisas divertidas, prazerosas, conte histórias, né, de causas, de brincadeiras que aconteceram com a sua família. E o terceiro que acontece, primeiro é então a comida, a diversão e a conversa. É muito interessante você preparar as conversas e orar a Deus, Senhor, o que seria importante nós conversarmos como família? Eu tenho uma história que quando eu conto ela sempre me emociono da história. Eu acho que ela é uma história clássica. É uma história verídica que aconteceu numa cidadezinha nos Estados Unidos. E apareceu no jornal e o pai trouxe para a mesa da conversa. Tinha um rapaz de 10 anos de idade, ele entrou num concurso e nesse concurso ele ganhou $1.000. E esses $1.000... ele ganhou pelo esforço, pela dedicação dele. Aí já se tem o primeiro ponto de conversa. O que o menino de 10 anos vai fazer com $1.000? O pai já sabe, mas eu digo, filho, tênis de marca, roupa, tá. E aí você pergunta, o que você faria com $1.000? O que você faria? Você vai descobrindo o coração, um do outro, né? O seu coração, o coração da família. O que nós faríamos com $1.000? Aí dá uma viagem, dá uma brincadeira, vamos já guardar para ir para a Disneylândia, ou sei lá, você descobre alguns sonhos escondidos, né, que estão ali. Você vai conversando. Aí ele disse, pois bem, esse menino, ele pegou esses $1.000 e ofertou na família vizinha. Tinha uma filha de 2 anos com leucemia. E era uma família que não tinha finanças para fazer o tratamento da leucemia. Ele ofertou. Aí, uma conversa. O que leva um menino a fazer isso? Quem é responsável pela saúde do nosso vizinho? É meio que cada um por si? E o INPS por todos? Ou o IPS por... Quem é responsável quando alguém na nossa rua fica doente?
Mas sei lá, cada um se vira. Eu quero a minha família saudável. Mas esse menino tinha uma mentalidade diferente. Que conversa boa que dá à mesa, né? Quando se pega casos um dia, né, uma das minhas filhas, ela fez uma afirmação que me desagradou. Eu perguntei, de onde você tem essa afirmação? Foi o professor de história. E ela falou já como verdade. Em vez de dar uma lição de moral nela, que ela não devia pensar assim, eu comecei a perguntar, conversar, pergunta, até ela chegar a um entendimento bíblico sobre aquele assunto. Quando você tem disposição para conversar, e a mesa é essa oportunidade de conversar, e não estar ali com pressa, você conversa, você interage com a sua família, você se prepara para uma conversa, é muito chave. Isso que o pai judeu faz com seus familiares, se você decidir estudar o significado dos nomes do seu filho, né, e lembrar alguns momentos do agir de Deus com a sua família, você tem uma boa conversa, né? Aonde nós estávamos indo sem Jesus e o momento da nossa conversão e a transformação que isso trouxe. Conversar isso, contar como família, preparar uma noite de conversas. As conversas, elas podem talvez se tornar até um pouquinho mais sérias, de fazer alguns desafios que temos como família, ou de um planejamento financeiro que precisamos fazer. Um dia eu sentei com as minhas filhas e apresentei, eu já tinha maturidade para ver o orçamento da casa, e elas olharam assim, uau, tudo isso a gente gasta em luz? Aí elas começaram a regular essa questão da luz em casa, já se ajudavam um ao outro. Eu não precisava dizer, tem que desligar a luz, liga a luz. Já era automático, começou a fazer parte da responsabilidade de todos, né? Quando você tem a tua oportunidade de fazer planejamento de férias, faça isso 6 meses antes, converse com a família. Isso dá umas boas conversas como família, você interagir com a sua casa. Como quando vamos fazer as férias, sonhar um pouquinho. Vamos fazer, que tal nós, quando daqui 8 anos, nós encher um Airbus e ir para Jerusalém, todos nós juntos com a nossa família. Opa, já vamos fazer as poupançazinhas. Começa com 50 lá, depois vai aumentando para 500. Daqui a 8 anos ter as finanças já, a viagem paga. Que tal? Não ouvi nenhum amém, mas a cultura de poupança precisa ser conversada, né? Então, quando você entra para conversas, faça planejamentos em família, interaja com a sua família, permita ela participar do processo. E o quarto a decisão, aí a disciplina, aí dedicação e aí os detalhes. Os detalhes é interessante. Uma vez, muitos anos atrás, uma moça chegou muito atrasada para o encontro, e a Silvia, nós fomos levar ela depois que o ônibus já tinha saído. Levamos ela, e ela fazia eventos para universitários, fazia eventos para 5, 10 mil pessoas, e ela organizava isso, e ela veio a Jesus e foi para o encontro conosco. E hoje, de vez em quando, eu encontro ela ela constituiu família e assim por diante. Mas ela falou uma coisa dentro do carro. Nós estávamos conversando, nos interessando pela história dela, o que ela fazia, e ela disse assim, os eventos que nós fazemos são feitos de detalhes. O tempo gostoso à mesa, ele acontece por causa dos detalhes. Sabe aquele bis? É um detalhe. Mas chama atenção, faz uma diferença. Sabe a mesa posta, e os filhos vão se acostumando a isso? É um detalhe, mas se mostra valor, se mostra significado que você tem por aquilo. Então a vida, ela é feita de detalhes. Como nós nos cumprimentamos, como nós vamos convidar as pessoas à mesa. Já falei 3 vezes, por que não vem para a mesa? Ou você diz assim, você sabe que uma criança, ela precisa se preparar para vir para a mesa, não é verdade? Não dá para dizer, a comida está na mesa, vamos para a mesa. Mas ela está brincando, ela está numa atividade dela que ela precisa ter um tempo de desaceleração e parar com aquela brincadeira. Ela sempre é assim, né? Eu estou lendo um livro lá, está na mesa. Tá bom, daqui a terminar esse parágrafo pelo menos.
Daí eu vou. Cada um precisa de uns 5, 10, 15 minutos de preparação para ir para a mesa. Quando eu preparo a mesa no almoço de domingo lá e eu vejo que a carne está pronta, já 10 minutos antes já, vamos para a mesa, vamos para a mesa, vamos para a mesa. Eu não espero a carne ficar pronta para 10 e agora tem que ir para a mesa, senão vai queimar, vai ficar dura a carne. Ela tem que ir antes trabalhando isso. É um detalhe, mas é muito importante esse processo de consideração um com o outro, né? Como se arruma a mesa, o tom de voz como se convida à mesa, as pequenas surpresas que se coloca à mesa, a agradecer a participação, quando a família participou, agradecer a quem participou na preparação da mesa, seus filhos prepararam, fizeram a mesa, agradecer porque eles fizeram isso, a mãe que fez a comida, agradecer a mãe, celebrar esses pequenos detalhes, ou simplesmente agradecer, que bom que você está sentado hoje aqui à mesa junto comigo, porque não é natural que um filho e uma filha sentem com seus pais ou avós para comer. Não tome isso mas tem que ser assim. Não é tão assim. Valorize, celebre, né? Aquilo que eu falei antes, celebre a presença da sua família, né? Eu gosto muito de lembrar o exemplo do Paulo e da Patrícia. Quando eles sentam à mesa, põem lá o suco no cristal Sica, né? Quer dizer, não, no cristal. E eles fazem um brinde como família, né? Eles dizem, a nossa família é maravilhosa. Aí cada um diz, né? A nossa família é preciosa. A nossa família é uma bênção. A nossa família, diga aí, é bendita. Nossa família é próspera. Nossa família é linda. Por que não fazer um brinde à família e celebrar ela? Lá em casa a gente faz um hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Até parece que é o pastor, né? A gente celebra o ser família, né? A gente se diz que se ama um ao outro, celebra. Tem até um ditadozinho que a gente fala lá na língua alemã. A gente celebra o ser família. É um detalhe. Mas eu acho que as minhas netinhas vão lembrar de quando dizem o amém, ali a pouco, hip, hip. Eu só preciso falar hip, hip, elas já vão atrás. Hurra! Detalhes são muito importantes. Como você diz bom dia para o seu filho, para a sua filha, como você diz boa noite, como você diz chegar em casa e dar um beijo na família, é tudo importante. A sua mesa é uma mesa de bênção, uma mesa do favor de Deus. Celebre a sua família ao redor da sua mesa. Existem objeções ao nosso redor? Sim. A nossa filha Stephanie, ela conversou um pouquinho na faculdade, que ela estava na época, e ela falou sobre a importância da mesa, e um jovem disse para ela, eu não acho importante sentar à mesa com os meus pais. E ela teve uma inspiração do Espírito Santo. Ele disse, é? A mesa não é importante? Não. Quando você sai com os teus amigos, você vai aonde? Vou no barzinho. Vocês fazem o que no barzinho? Senta à mesa. O que vocês fazem à mesa? A gente conversa, a gente brinca, a gente se diverte. Então, é isso que a gente faz em família. Mas em família? Não é importante para você sentar com os seus amigos? Mas como família, é mais importante ainda. Então, é muito fácil dizer, eu não acho importante, mas quando você começa a pensar e valorizar, você vai perceber quão precioso é. Outra objeção que pode se fazer, mas isso é muito difícil, meus filhos, meu cônjuge, meus pais não querem saber disso. Quem diz que a vida é fácil? Difícil é para quem não toma atitude. Se torna simples para quem é disciplinado, para quem vai atrás, quem se decide, quem tem a disciplina, quem dedicação, se torna simples, porque tomou uma decisão e foi buscando em Deus e foi buscando junto com os outros da casa. Começa pequeno sempre, com uma pessoa, com duas pessoas. Comece pequeno, visitando talvez os seus pais, conquistando primeiro uma parte da casa, conquistando primeiro um filho, depois o outro filho, mas não se deixando esmorecer, né? Nós temos a graça, o favor de Deus para que nós possamos avançar. E uma última questão. Moisés, na sua oração, ele diz o seguinte: ensina-me, Senhor, a contar
os meus dias. Para quê? Eu encontro a sabedoria. E quando você vai começar a contar os dias que você tem com a sua filha, você vai perceber que são poucos. São talvez anos. A gente acha que tem os nossos filhos para sempre? Não. Você acha que tem os seus pais para toda a eternidade? Sempre presentes, vão viver eternamente? A gente tem um prazo de validade, né, Henrique? Estávamos conversando isso, cada um tem o seu tempo. Então nós precisamos curtir cada tempo que temos junto como família. Celebrar cada momento. Não, às vezes eu pensava assim, e penso assim, né? O tempo é muito precioso que nós temos como casal. Não vale a pena gastar um minuto de briga. Perdi. Às vezes meio-dia, um dia, porque eu estava em discussão com a Silvia. Não falei com ela. Fiquei emburrado. É burro mesmo. Fiquei. Não vale a pena. Vale a pena pedir perdão. Vale a pena ganhar os dias que você tem com seus filhos, nas conversas, na interação ao redor da mesa. Então, entenda que nós não nos teremos uns aos outros para toda a eternidade. Na eternidade sim, mas aqui, não. Nós temos um tempo limitado. Nós temos um tempo de vida. E cada um está no seu tempo. E os nossos filhos, quando chegam 16, 17, 18, começam a ter sempre menos tempo com eles. Menos tempo. Então, o pouco que a gente tem, a gente valoriza, celebra ele, se abraça, se beija, fala bem um com o outro, elogia um com o outro, né? Isso até é um dos importantes lá na questão dos detalhes. Sempre traga um elogio para o seu filho, para a sua filha, né? O elogio faz parte do processo. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Peço que a equipe venha. Então, queridos, que resposta nós vamos dar ao Espírito Santo nessa manhã? Eu entendo que é uma palavra que o Espírito Santo deu para você e para mim, e separou essa manhã para nós pensarmos sobre isso. E o primeiro D, hoje é dia D, dia de tomar uma decisão. Você gostaria de falar isso para o seu Pai Celeste nessa hora? Quero te convidar a você orar e você expressar para Deus a sua decisão nessa hora. Pai Celeste, muito obrigado, que o Senhor conhece o nosso coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a história de cada um e o momento de cada um. Por gentileza, Espírito Santo, fortalece para uma decisão adequada nessa hora. Nosso desejo, Pai, é termos famílias fortes, famílias saudáveis, famílias que te conhecem e te servem. Senhor, hoje nós decidimos a ter famílias fortes. Senhor, eu quero renovar a minha decisão diante do Senhor de me dedicar à família, de ter esse tempo de refeição precioso. Ore ao Senhor, expresse-se diante do Senhor, expresse a sua decisão. Firme o seu coração na sua decisão nessa hora.